Olá você, seja muito bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Baseado em documentário histórico que se trata do tema cangaço, gravado em vídeo e registrado nos canais do YouTube, vou contar para você a história da divisão do Reino de Lampião e a morte de José Aleixo Ribeiro da Silva, o cangaceiro Zé Baiano. Vamos lá então, vamos para a história. Divisão do Reino de Lampião e a morte de Zé Baiano. Baseado em documentário histórico, gravado em vídeo e registrado nos canais do YouTube, vou contar para você a história da divisão do Reino de Lampião e a morte de José Aleixo Ribeiro da Silva, o cangaceiro Zé Baiano. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, natural de Vila Bela, hoje Serra Talhada, em Pernambuco, depois da briga que teve com o poderoso Zé Saturnino, entrou para o mundo do crime. Seus pais mudaram para o estado de Alagoas. Lá, seu pai José Ferreira da Silva morreu assassinado pelas mãos do tenente José Lucena. No intuito de vingar a morte do pai, Virgulino ingressou no bando do cangaceiro Senhor Pereira em 1919, onde ganhou a alcunha de Lampião. Seu chefe, alegando motivo de saúde, deixou o cangaço, lhe passou o comando da tropa cangaceira e mudou para Goiás. Lampião, ao herdar o bando de seu ex-chefe, extorquiando fazendeiros e matando por vingança a seu favor ou a favor de amigos ou aliados, chegou a ter até mais de 100 homens no seu comando. Perseguido pela justiça, decidiu dividir seu reino entre alguns de seus cangaceiros considerados inteligentes e estrategistas, como, por exemplo, Curisco, Zé Sereno, Labareda, Zé Baiano e outros mais. Assumiram o comando de subgrupo. Com tanto cangaceiro andando por todas as partes do Nordeste, enganaria ou daria mais trabalho para a polícia. Nessa divisão, tocou ao cangaceiro Zé Baiano a região dos municípios atuais Ribeirópolis, Frei Paulo, Macambira, Pedra Mole, Pinhão e Carira, em Sergipe. O cangaceiro Zé Baiano é natural das Avênias de Santa Cruz, município de Curaçá, no estado da Bahia. Nos documentários que assisti sobre seu nascimento, gravado em vídeo e registrado nos canais do YouTube, não cita a data do dia e do mês que Zé Baiano nasceu, mas o ano foi em 1900. José de Aleixo Ribeiro da Silva, o cangaceiro Zé Baiano, era filho de seu Faustino Ribeiro da Silva, conhecido por Mão de Onça, e de Dona Teodora Trindade da Silva, mas era chamada por todos da região como Iaiá. Zé Baiano matou pela primeira vez em 25 de agosto de 1925, aos 25 anos de idade, segundo quando assassinou o vizinho Manuel de Marta. Esse foi seu primeiro crime. Em 1926, entrou para o bando de Lampião. 10 anos depois, no dia 7 de junho de 1936, aos 36 anos de idade, Zé Baiano teve sua morte tramada pelo coiteiro Antônio do Chiquinho, no povoado Lagartixo, no estado de Sergipe. Quando Lampião designou esses municípios sergipanos para Zé Baiano dominar, ele escolheu um morro próximo ao povoado de Alagartiço como seu coito preferido. Zé Baiano foi o cangaceiro mais rico do bando, só a fortuna de Lampião era acima da sua. Como agiota, fazia empréstimo para os fazendeiros da região, pois possuía muito dinheiro, dinheiro este que extorquiava de uns para dar ajuda a outros. Segundo diz a história, existem muitas versões sobre a morte de Zé Baiano, até mesmo que ele forjou sua morte para sair do cangaço.
mas uma das versões é que o cangaceiro estaria interessado na filha do coiteiro Antônio do Chiquinho, que também lhe devia dinheiro emprestado. Não se sabe quanto, mas dizem que era uma grande quantia. Antônio do Chiquinho foi preso pela terceira vez em abril de 1936 por acoitar o cangaceiro. Ao sair da cadeia, veio disposto a matar Zé Baiano por 3 razões. A razão principal, o futuro da filha, pois a menina estava correndo o risco de ser arrastada pelo bandoleiro para uma vida triste e cruel. As outras 2 razões é que ficaria livre da polícia e a dívida quitada com Zé Baiano. Porém, tinha um grande problema. Zé Baiano, além de ser muito valente e perigoso, sempre tinha 2 ou 3 cangaceiros em sua companhia. Então, Antônio do Chiquinho armou um plano e convidou 5 homens de sua total confiança para atacar e liquidar a fera humana. Para essa empreitada perigosa, convidou pessoas que não se acovardavam na hora da verdade. São eles Pedro de Nica, Pedro Guedes, um moço de 24 anos, e 3 de seus empregados. Toninho, o Tonho de Júlia, Dedé de Lola e Birindim. Sua escolha foi mais fácil do que imaginava. Agora era só esperar boa oportunidade para Antônio do Chiquinho com sua equipe liquidar o cangaceiro Zé Baiano. Sucedeu que na quarta-feira, dia 3 do mês de junho de 1936, Antônio de Chiquinho recebeu um recado do cangaceiro dizendo que estava precisando de mantimento, feijão, farinha, rapadura, café, sal, fumo e querosene. O coiteiro enxergou que essa era a melhor ocasião para eliminar o cangaceiro, ou seria agora ou nunca. Porém, precisava saber quantos homens estaria com Zé Baiano, que seria sua vítima. Então, mandou Dedé para observar. Iria dizer ao cangaceiro que a encomenda estava demorando, porque Antônio de Chiquinho estava sendo vigiado pela polícia. Mas no domingo à tarde, assim que a feira terminasse, a encomenda seria entregue. O mensageiro encontrou o homem marcado para morrer na fazenda Priá, deu o recado e notou que Zé Baiano estava com 2 cangaceiros, conhecidos como Demodado e Chico Perte. O coiteiro Antônio do Chiquinho, ao saber que havia só 2 homens na companhia de seu alvo, animou-se e disse: vai ser muito fácil. No domingo, dia 7 de junho de 1936, o cangaceiro Zé Baiano, com Chico Perte e Demodado, e mais um cangaceiro novato de nome Acelino, foram para a fazenda Baixio do coiteiro Antônio do Chiquinho, o qual não estava em casa, tinha ido para a feira. E já passava do meio-dia. Zé Baiano começou a desconfiar da demora, pois a feira de Lagartixo terminava antes do meio-dia. Portanto, Antônio de Chiquinho já deveria ter chegado. Zé Baiano deixou um recado para Antônio do Chiquinho, dizendo que era para ele lhe encontrar na fazenda Lagoa Nova. Essa fazenda pertencia justamente a Pedro Nica, um dos homens designados por Antônio do Chiquinho para ajudar a matar Zé Baiano. Sucedeu que logo depois o coiteiro com os companheiros chegaram em Baixio com as encomendas. Ao ficarem sabendo que Zé Baiano com seus cangaceiros tinha ido para a fazenda Lagoa Nova, partiram para lá. Além das encomendas, eles levavam também uma pá e uma picareta. Próximo da Lagoa Nova, esconderam as ferramentas no mato. Apenas estava armado Antônio do Chiquinho com um parabéu e Dedé com um facão
na bainha, despendurado na cintura. Perto do esconderijo de Zé Baiano, deixaram a estrada e seguiram por um trieiro de gado. Logo avistaram os cangaceiros sentados na sombra de uma árvore. Quando Zé Baiano lhes viram, veio ao encontro deles com seus homens de confiança. Zé Baiano estava impaciente, aborrecido com a demora das mercadorias. O coiteiro Antônio do Chiquinho, desde sua prisão, ainda não tinha visto Zé Baiano e justificou a demora dizendo: eu fui preso e estou sendo vigiado pela polícia. Mas Zé Baiano respondeu: não tem desculpa, Antônio. E moderado disse: como é que vocês faz nós esperar tantos dias? E aquele cabra ali, por que ele está com facão? E foi para cima de Dedé, tomou o facão e deu nele um sanfonão que rasgou a camisa. Zé Baiano também queria saber por que razão Dedé carregava o facão. O rapaz explicou que era carreiro e iria cortar uns paus para fazer canzis e fueiro para o carro de boi. Demodado lhe retrucou: que mentira é essa, cabra? Hoje é domingo, ninguém trabalha. Antônio do Chiquinho bradou dizendo: vocês estão fazendo tempestade em um copo d'água. Para que diabo serve um facão? Não vejo motivo para Demodado desmoralizar meu carreiro. Nós não gosta de ver coiteiro armado, disse Zé Baiano com a voz alterada. Pois eu estou armado com meu parabéu, respondeu Antônio do Chiquinho. Ora, Antônio, acontece que você é meu amigo, você pode, respondeu Zé Baiano. E em sequência perguntou ao coiteiro: por que veio com tanta gente? Para me ajudar a trazer as mercadorias, justificou Antônio de Chiquinho. Zé Baiano concordou, só não conhecia um deles e perguntou: e esse aí quem é? Antônio do Chiquinho lhe respondeu que era Pedro de Nica, o dono do lugar que eles estavam e que era pessoa de confiança, tinha vindo para ajudar. Zé Baiano concordou. O coiteiro o observou disfarçado e disse: estou notando que você está com um cabra novo. Eu conheço Demodado e Chico Preste. Quem é esse outro? Zé Baiano respondeu que o outro se chamava Arcelino. Era parente de Chico Preste, que tinha entrado no bando no dia anterior. Ao passar os momentos de tensão, todos relaxaram. Antônio de Chiquinho mandou seus homens acender um fogo numas trempes de pedra e esquentou uma buchada de carneiro que tinha trazido já pronta. Antônio de Chiquinho havia levado também alguns litros de conhaque que fazia parte do plano. Embebedaria os cangaceiros para facilitar o ataque. Ele seguraria Zé Baiano, Toninho e Birindim pegaria Demodado e Dedé de Lola a Chico Preste. Bastava segurá-lo que Pedro de Nica e Pedro Guedes, que estaria sobrando, pudessem matá-lo. E a senha para atacá-los seria uma musguinha que Antônio do Chiquinho cantaria. Mas agora surgiu um problema: encontrar um cangaceiro a mais. Enquanto cindiam o fogo em nas trempes de pedra, Antônio de Chiquinho falou baixinho para os companheiros: tem nada não. Pedro Guedes ajuda Toninho e Birindim agarra o desconhecido e Pedro de Nica mata tudo sozinho. O coiteiro Antônio do Chiquinho abriu os litros de conhaque e de cada um tomou um trago para provar que a bebida não estava envenenada. O litro foi passando de mão em mão, bebendo na boca da garrafa. Só Zé Baiano, que não bebeu, alegando que a bebida era coisa de gente ruim. Quando a buchada ficou pronta, o coiteiro preparou também uma sopa e um molho bem apimentado. Os cangaceiros encheram seus pratos e começaram a comer. Nessas alturas já bebia o terceiro litro de conhaque. O fato de Zé Baiano se manter sóbrio e, apesar de ser homem grandalhão e forte,
Antônio de Chiquinho não teria dificuldade para dominá-lo, pois o cangaceiro havia perdido a força do braço direito, em virtude de um ferimento recebido há tempos atrás. Ao terminarem de comer, uns foram dormir deitados no chão, na sombra das árvores, outros ficaram jogando conversa fora, como era de costume. Zé Baiano mostrou para Antônio de Chiquinho um punhal do cabo e a bainha de prata, presente que tinha ganhado de Lampião. Os companheiros estavam impacientes para eliminar os cangaceiros. Foi quando Antônio de Chiquinho começou a cantar a musguinha da senha que havia combinado, dando sinal para atacar. O coiteiro levantou, se pôs de pé e continuou cantando meio desafinado. Chico Peste, completamente embriagado, deitou embaixo de um esporão de galho e dormiu. Na hora certa, Antônio de Chiquinho caprichou na musguinha da senha, e aí o pau caiu a folha. O coiteiro Antônio de Chiquinho e Pedro de Nica pularam em cima de Zé Baiano, e Pedro Guedes e Toinho pegaram o demodado, e Birindim se atracou com Arcelino, e Dedé pegou Chico Peste. Parecia briga de marruco. Toinho tem ajudado Pedro Guedes a dominar demodado, deu uma paulada em Chico Peste que conseguiu desfilhar-se do companheiro, Dedé. Aí Dedé correu para pegar o facão e Chico Peste se mandou atrás com o punhal na mão. Toinho gritou alto: "Toma cuidado, Dedé!" A sorte de Dedé é que já tinha alcançado o facão, voltou e deu uma facãozada e golpeou o pescoço de Chico Peste. O cangaceiro caiu e Dedé acabou de matar com mais 3 golpes de facão. Em seguida, correu para socorrer Birindim, que estava lutando com Arcelino, e enfiou-lhe o punhal do inimigo no imbigo do cabra. Toinho e Pedro Guedes estavam tendo dificuldade com demodado. Zé Baiano, já completamente dominado, Pedro de Nica deixou ele com Antônio de Chiquinho e foi ajudar os companheiros que estavam em apuro. Toinho deu 4 punhaladas em demodado. Pedro Guedes o empurrou, que o cangaceiro caiu estribuchando, mas conseguiu se arrastar, tentando alcançar o fuzil. Pedro de Nica lhe enfiou o punhal na veia do pescoço e acabou de matar. Zé Baiano estava completamente dominado por Antônio de Chiquinho, já que o cangaceiro só tinha força no braço esquerdo, pois o direito era dormente. Zé Baiano estribuchava no chão, esperneava, urrava igual um animal no laço, com seu coiteiro montado em cima dele, e agora ajudado pelos companheiros. A luta foi tão terrível que Zé Baiano rasgou a camisa todinha, suado, cansado, implorava que lhe soltassem, prometendo que nada de mal fazia a eles e que daria ao coiteiro tudo o que tinha. Antônio de Chiquinho lhe perguntou: "Cadê seu dinheiro?" "Tá nos meus bolsos. Estou com 6 contos e pouco. O resto está emprestado", respondeu Zé Baiano. Antônio de Chiquinho disse para os companheiros: "Deixa ele ficar em pé", e fez uma proposta: se ele falasse os nomes de todos para quem tinha emprestado dinheiro e dissesse a quantia, lhe soltaria. Essa semana eu emprestei 20 conto para Ioiozinho Capitinga e para outros fazendeiros, mais 20. Respondeu o cangaceiro: "E eu quero que diga o nome de todos, um por um, e a quantia que emprestou", exigiu Antônio de Chiquinho. Zé Baiano citou os nomes e valores. Era muito dinheiro emprestado para muita gente. O coiteiro Antônio de Chiquinho queria prender Zé Baiano nu em um quarto em sua casa e obrigar a ele escrever cartas para os fazendeiros, e com 30 dias depois lhe mataria. Pedro de Nica concordou com a proposta.
O cangaceiro Zé Baiano, naquele momento, viu uma oportunidade para ganhar tempo e prometeu que no outro dia iria receber 70 contos e daria tudo a eles. E mais uma vez implorou que soltasse ele, mas Pedro Guedes, na sua frente, lhe disse: ó, seu cabra da peste, você está lembrado que matou Moisés, filho de Cazuza Paulo? Você teve pena dele quando sangrou o pobre rapaz sem nenhum motivo? Zé Baiano retrucou dizendo que tinha bastante dinheiro e daria tudo para eles, deixaria todos eles ricos. Prometeu que iria deixar o cangaço e iria embora para muito longe. E olhou para Antônio de Chiquinho com os olhos rasos d'água e disse: Antônio, você é meu amigo, não me mate. Que dia lhe faltei com a palavra? Em nome de nossa amizade, me solta, Antônio. Com o rogo do amigo, o coração do coiteiro amoleceu e teve compaixão do cangaceiro e falou para os companheiros: nós podíamos deixar esse cabra embora. Mas Pedro Guedes gritou: não, senhor, não podemos soltar. Você enlouqueceu, amigo? Soltar esse peste para depois matar nós todos? E antes que Antônio de Chiquinho tomasse uma atitude para soltar Zé Baiano, ele meteu o punhal na clavícula do cabra. Birindim, por sua vez, também deu uma punhalada no mesmo local. O cangaceiro Zé Baiano caiu e, tentando se levantar, Pedro de Nico e Dedé lhe seguraram pelas pernas e Birindim deu-lhe várias punhaladas no peito. O cangaceiro Zé Baiano, de olho estatalado, exclamou: acabou o homem de Sergipe. Essas foram suas últimas palavras. Em seguida, Pedro Guedes cortou seu pescoço com o facão. O corpo de Zé Baiano e de seus 3 companheiros foram enterrados em um formigueiro, porque a terra era mais fácil de cavar. E assim morreu José Aleixo Ribeiro da Silva, o Zé Baiano, um dos cangaceiros que, segundo diz a história, foi o mais cruel de todo o bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço.